Ter um gatinho de estimação ou ter um cachorro de estimação ou um cavalo de estimação, tem algum problema com isso? Já vou dizer não. O problema é quando nós temos um pecado de estimação. E todos nós temos um pecado de estimação, algo que a gente não quer deixar de ter. E eu já vou começar afirmando uma coisa para você, que muitas vezes a nossa vida não vai para frente porque nós mantemos pecados guardados na nossa vida. Pecados que ninguém sabe, somente a gente. Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. E aí a gente já vai começar constatando uma coisa, que muitas vezes os pecados nos dão prazer momentâneo. Então quando você comete o pecado, quando você erra o alvo daquilo que Deus não quer que você faça, te dá um prazer momentâneo, mesmo que depois seja um problema gigante na sua vida, mas naquele momento te dá um falso prazer, ou te dá prazer. Então a gente vai comentar sobre isso, e a gente já vai dividir em dois grupos. O grupo das pessoas que assistiram até agora e disseram, não, eu não tenho pecado, quanto mais um pecado de estimação. E o segundo grupo que vai dizer assim, eu tenho realmente um pecado de estimação. Mas eu quero convidar os dois grupos de ficar com a gente, para que a gente, no final do vídeo, analise a nossa vida e veja se realmente nós não temos pecados de estimação. Uma das coisas que a gente faz normalmente é dar desculpas. A gente começa a dar desculpas para não mudar os nossos pecados. Então, muitas vezes eu fui criado assim, por isso eu sou assim. Ou então, eu passei por isso eu fiz isso de errado. Mas não tem desculpa. Pecado é pecado e pecado deve ser deixado. A Simone vai ler para a gente um texto que é muito legal. Olha só o que diz o texto. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Romanos 6:12. Reinar no nosso corpo mortal quer dizer que ele toma o lugar de Deus. O pecado acaba tomando o lugar de Deus. E aí a consequência, ele faz com que a gente obedeça às regras que ele deixou, de forma a nos viciar a nossa vida. Mas a gente já vai fazer uma pergunta para você. Todos nós não somos pecadores? Todos nós somos pecadores. Então como que a gente divide essa equação? A gente vai conversar hoje também sobre isso. A diferença está sobre você pecar e você ser um profissional do pecado. Ah, mas tem isso? Vamos dividir dessa forma, didaticamente, ok? Você vai entender. Uma coisa é você cometer um pecado pontual na sua vida. Vou dar um exemplo do trânsito. Eu falo muito do trânsito porque aqui em São Paulo é uma coisa que é muito forte. A pessoa está no trânsito e ela se descontrola momentaneamente no trânsito. Não é para se descontrolar, mas eu me descontrolei. E aí eu acabei errando. E aí eu pedi perdão para Deus e não voltei a fazer aquele pecado. Eu entendi que aquilo foi errado. Outra coisa é a pessoa que segunda-feira ela se descontrola no trânsito, terça, quarta, quinta. Ela sabe que ela está errado, mas aí quando você fala, ela fala assim, ah, mas a culpa é do trânsito. Ela está terceirizando o problema. Ou então a pessoa que comete um erro e coloca a culpa no outro. Ela está terceirizando. Ela se tornou um profissional do pecado. E o texto que a Simone vai ler, vai ter um verbo que a gente vai falar, vai até falar em português, no gerúndio, dizendo assim, ele está fazendo alguma coisa. Lê pra gente, eu vou voltar a explicar. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. 1 João 3,6. Permanece nele, não vive pecando. Nele quem? Em Jesus. Todo aquele que permanece em Jesus não vive pecando. Então nós não devemos viver pecando os mesmos pecados. A gente tem que lutar para mudar os nossos... Não é mudar nossos erros, é deixar os nossos erros. Mas a gente não pode cometer o mesmo erro sabendo que aquilo é errado. Mas e se eu não sei o que é errado, o que é o certo? Como que eu faço para ter a verdade? E hoje em dia falar de verdade é uma coisa muito complicada. As pessoas, não existe verdade absoluta. Existe. Verdade absoluta é Jesus. E Jesus deixa claro na Bíblia qual a postura que a gente deve ter em tudo na nossa vida. Tudo. Então eu não devo permanecer pecando. Porque no final do versículo ele diz assim, ó. Se vive pecando, não o viu, quer dizer, não viu Jesus,
nem o conheceu. Quer dizer, se eu optar por não mudar, a Bíblia diz o seguinte, lá em 1 João, que nós não vimos Jesus e nem o conhecemos, porque é impossível você encontrar Jesus e não mudar a sua vida. É impossível. Mas qual é a consequência da gente manter um pecado de estimação? A consequência é que você perde o vínculo com Deus, porque Deus abomina o pecado. Então você passa a não ter parte com Deus por manter na sua caixinha do coração aquele pecado secreto, aquilo que só você sabe que você faz quando você está sozinho. Então é perigoso. Lute contra este pecado, porque normalmente o pecado aparente, as pessoas elas lutam para mudar, para mostrar, olha como eu sou santo. Mas aquilo que só você sabe que você precisa mudar, é aí que você tem que agir. Então a Simone vai ler o texto para a gente. Lê para a gente, por favor. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Pratica o pecado procede do diabo. A pessoa que pratica o pecado de forma constante, sabendo que está errado, ela procede do diabo. E a gente muitas vezes romantiza isso, fala, não, mas olha, não tem problema. Não tem problema sim. Se você está adulterando, você deve deixar de adulterar. Se você está adulterando, tendo um caso sexual fora do seu casamento, você deve deixar. Se você está mentindo, você tem que parar de mentir. Se você está matando emocionalmente alguém, você tem que parar com isso. Você tem que pautar, quer dizer, pegar a sua vida e colocar na Bíblia e entender o que Jesus quer de melhor para a sua vida. Você tem que amar as pessoas. E a gente está falando do que Deus deixou para a gente. Mas a gente vai para a próxima parte, que diz, sua vida não anda, e a gente volta no começo do versículo, e a gente afirmou que sua vida não anda muitas vezes por causa do pecado. Porque existe uma separação entre nós e Deus quando nós pecamos. A Simone vai ler esse texto, um texto para a gente respaldando isso. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Jamais prosperará. Então, se eu resolvo manter um pecado na minha vida, sabendo que aquilo está errado, eu estou criando inimizade com Deus, porque o pecado é inimizade com Deus. E a gente conclui com o versículo que a Simone vai ler também para a gente, por favor. Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peque mais. João 8:11. Esse texto fala sobre a mulher adúltera. Ela é pega em adultério, e aí as pessoas trazem, os religiosos da época trazem essa mulher para Jesus, para dizer, olha, a lei de Moisés falava que a gente tinha que apedrejar ela. E aí Jesus está no chão desenhando, escrevendo no chão, ele levanta e fala, entre vocês aí tem alguém que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí dos mais velhos para os mais novos, vai saindo um por um, e sobra Jesus e a mulher. E aí Jesus se dirige a ela e diz essa frase, que ele não a condena, mas que existe a condição dela ir e não pecar mais. E na verdade é isso. Deus fala para mim e para você, largue o pecado de estimação, vá e não peques mais. Para mim e para você. Pega o que está na tua vida, é uma luta diária, um dia de cada vez. Faça com que a sua vida mude um dia de cada vez. Você não vai organizar sua vida toda de uma vez. Pega um pecado, luta contra ele, deixa o segundo, deixa todos que você tiver, para você ter uma vida de santidade. Gente, obrigado por ter assistido até agora. Vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar aqui embaixo, mandar nosso vídeo para frente, é importante. Ajuda muito a nossa corrente do bem. E eu vou pedir para que você passe isso para frente, tá bom? Fiquem com Deus, bom final de semana. E até a próxima. Até a próxima. Beijão.